Anteriormente, apresentamos a apresentação de Stuart Swidlow no webinário de 13 de dezembro, o que vem por aí em 2026. No episódio de hoje, apresentamos Lily Nova. Lily nos oferece uma observação muito perspicaz e preditiva do que podemos esperar nas próximas semanas e meses. É com grande prazer que apresento Lily ao público. Bem-vinda, Lily. Por favor, continue. Muito obrigada. Obrigada por me convidar. Estamos vivendo tempos de muita transformação. Estou animada para compartilhar algumas das coisas que eu tenho conseguido captar. Eu fui contatada pela primeira vez em 2020 e desde então desenvolvi uma relação muito próxima com alguns dos meus contatos galácticos. Algumas dessas informações que eu consegui acessar vêm diretamente de alguns dos meus eus, ou melhor, de vários grupos galácticos extraterrestres diferentes. Minha família estelar, bem como da minha sintonia psíquica, para ver o que está acontecendo, visão remota, coisas do tipo. Eu meio que uso uma abordagem geral para as informações que eu recebo. Eu espero que isso faça sentido. Aproveite o que fizer sentido para você e descarte o que não fizer sentido. Eu só queria mostrar rapidinho alguns dos meus contatos para vocês. Para começarmos, temos Thalia, a minha principal família estelar, que chegou até mim em 2020. Eu não estive envolvida em nada disso. Eu era fotógrafa quando eu comecei a ser contatada por esses extraterrestres e eles me permitiram coletar muitas evidências sobre eles, que foram recentemente apresentadas em programas como Alienígenas do Passado, no History Channel, em diversos outros veículos de comunicação. O momento foi muito preciso, pois quando eu comecei a ser contatada, foi quando a iniciativa de divulgação realmente começou a ganhar força, lá por 2020. Thalia é do Conselho Andromedano e trabalha em estreita colaboração com a Aliança Terrestre. Ela tem conexões com programas secretos, então eles me dão algumas informações, nem sempre podem me dar todas as informações. Eles me fornecem o que podem revelar com segurança e o que eu posso compartilhar com o público. Ela também é um aspecto de mim vindo do futuro, então eu estou entrando em contato comigo mesma. Eu consegui documentar o trabalho dela, literalmente o trabalho dela, mas existe uma tecnologia de viagem no tempo envolvida. Eu só queria compartilhar um pouco da minha história sobre de onde eu obtenho grande parte das minhas informações. Um dos meus outros principais contatos é Kay. Ela é um ser da Terra interior e tem revelado informações, como o Dr. Sala mencionou recentemente, sobre grande parte da limpeza das bases subterrâneas. Então, eu tenho sentido que os seres do interior da Terra estão envolvidos nisso, principalmente por causa de uma grande limpeza energética. Ela é descendente de lemurianos, atlantes, ela é um ser terreno interior, ela também trabalha com a Aliança da Terra, ela está muito envolvida com o que está acontecendo no planeta, ela está um pouco nos bastidores, mas algo interessante que vocês podem achar interessante é que eu tive um sonho pouco antes do 3i Atlas ser lançado. Eu vou fazer uma apresentação extensa sobre o 3i Atlas durante a minha apresentação, mas eu tive um sonho com o presidente Trump, onde eu me encontrei com ele e eu lhe disse: precisamos de mais revelações, precisamos de uma intervenção ou algo que apareça
E Kay estava presente nesse sonho, que não foi apenas um sonho, e nós recebemos sinal verde para a próxima fase de revelações. Ele foi muito receptivo. E logo depois, literalmente em questões de semanas, o 3 e Atlas aparece. Então, há muito monitoramento acontecendo na consciência coletiva para o que estamos preparados para o que está acontecendo. Há muitas camadas e muitos grupos diferentes envolvidos, mas em última análise depende de nós, do nosso nível de consciência, do que estamos preparados, sobre o que eu falarei mais adiante. Então, um dos meus outros contatos, Kay, em 2025, o que eu recebi esse ano, sempre que eu fazia uma sintonia, ouvia que este era o ano da profecia. Então, eu queria destacar isso. Eu acho que estamos numa trajetória muito positiva. Há um empurrão, sabe? Um empurrão acontecendo, mas eu acredito que estamos numa trajetória muito positiva. Só para destacar algumas das profecias, aquela foto no canto superior direito é uma fotografia que eu tirei recentemente em Sedona. E há uma profecia esperançosa associada a ela. Um sinal vermelho no céu, profetizando a lembrança quando os guerreiros do arco-íris despertarem e se erguerem juntos, unidos como um só. Então eu realmente acho que estamos vivendo em um tempo profético, estamos vendo essas coisas se concretizarem em tempo real. E eu acho isso super emocionante. O vermelho no céu se deve a uma energia solar muito intensa que tivemos recentemente. Desde a chegada do 3 e Atlas, essa fotografia foi tirada em 11/11. Na verdade, estamos recebendo muitas atualizações, muitos despertares, agora que estão sendo implementados. Algumas das outras profecias que estão se concretizando incluem um grande irmão de chapéu vermelho que ajudará a derrubar a corrupção no processo de purificação. Também a estrela azul, que o 3 e Atlas, como eu disse, eu vou abordar extensivamente mais tarde. Na minha apresentação, o 3 e Atlas ficou azul, ficou verde por um tempo e depois voltou a ficar azul após sair do sol. Disse que essa é a profecia da estrela azul. Um elemento significativo na tradição Hopi, que prevê a chegada de uma estrela azul celestial como um sinal da purificação da terra e da transição do quarto mundo para um novo quinto mundo, um tempo de renascimento espiritual, paz e harmonia, precedido por 9 sinais principais, incluindo habitar um lugar nos céus, encontrar um verdadeiro irmão branco, buscar os fiéis, sobre os quais eu acredito que Trump recentemente falou no Natal, e o surgimento de uma força purificadora com a esperança final de regeneração global. Se a humanidade abraçar a verdade espiritual, eu só queria destacar que realmente acredito que estamos vivendo tempos proféticos agora. Quais são os temas para 2026? Bom, eu recebi algumas previsões específicas, mas também queria sintonizar qual é a energia, quais são as coisas específicas que podemos observar e o que vai acontecer se desenrolando ao longo do ano. Então, uma das principais mensagens que eu estou recebendo sobre 2026 é que se trata de uma fase de transição. 2025 foi como o início de uma nova era, com mudanças drásticas
E agora nós estamos entrando nessa fase de transição, onde nós precisamos de estruturas completamente novas em todo o mundo. Ainda tem muita coisa sendo resolvida, com divulgações que serão feitas aos poucos. Eu tenho recebido muitos acessos ao assistir ao webinário sobre as transições dos sistemas financeiros. Eu acredito que 2026 será um ano de grande transição, será um ano importante de transição, também de transformação e divulgações. Alguns dos temas que eu abordarei mais detalhadamente nos slides incluem iniciativas de divulgação e o impulso em 2026, contato extraterrestre, aumento da cobertura do programa espacial secreto, a atenção voltada especificamente para o tráfico de pessoas, mudanças financeiras e de infraestrutura, expansão da consciência em todo o mundo, consciência crística, os modelos de Cristo se solidificando, tornando-se mais ativos, ancorando-se, e grandes melhorias para as sementes estelares e trabalhadores da luz. Então, entrando um pouco mais a fundo nisso, as iniciativas de divulgação, o impulso que elas trazem, estamos vendo uma espécie de renascimento com a iniciativa de divulgação, com o filme A Era da Divulgação, que acabou de ser lançado, que agora está se tornando um assunto em voga, o que é bom. Queremos isso. Então, o 13 Atlas está chegando, também parte da iniciativa de divulgação, trazendo muita atenção para o assunto. Estamos meio que esperando o resto do mundo acompanhar agora. Muitas dessas coisas nós já sabemos, novas coisas virão à tona. Eu falarei mais sobre o 13 Atlas, mas veremos isso sendo revelado aos poucos. Provavelmente teremos algumas revelações bombásticas, mas definitivamente ainda será um processo. Pense em quando você descobriu o que estava acontecendo e que havia vida extraterrestre e o que este planeta realmente é. Isso é muito chocante. Então, está acontecendo em etapas. Essencialmente, continuaremos a ver isso acontecer. Isso está ganhando força e impulso, se tornando cada vez mais alvo da atenção. O contato com extraterrestres está aumentando, inclusive com sementes estelares e outras pessoas, até mesmo figuras públicas. Eu sei que o Dr. Sala comentou recentemente sobre o sonho interessante que Joe Rogan compartilhou, no qual foi contatado por extraterrestres. Eles tinham cabeças um pouco maiores, mas pareciam humanoides. E isso é incrivelmente profundo e importante. Então, eles também farão mais contato com pessoas influentes, com influência pública, o que está ajudando a disseminar essa iniciativa do coletivo. Isso vai mudar a trajetória de tudo. Então, veremos mais disso, mais contato com sementes estelares. À medida que a nossa frequência aumenta, a nossa consciência se expande e nos tornamos mais centrados no coração. Você pode começar a ter sonhos com a sua família estelar ou com outras situações semelhantes. Você pode ver naves no céu. E isso é incrível, é uma experiência incrivelmente profunda. Então, isso estará mais presente no coletivo e se intensificando também. E qualquer pessoa pode ter uma conexão com a sua estrela, família. Se você está aqui agora, você tem uma família estelar, você tem guias, você tem uma conexão com o seu eu superior. Esse tipo de experiência profunda está aumentando, assim como a presença de figuras públicas mais proeminentes como Candace Owens, Charlie e
Recentemente, ela compartilhou mensagens interessantes, entre eles. Candace disse: eu sou uma alienígena. Ela compartilhou isso em seu canal. Independente do que você pense dela, isso é importante porque está semeando a ideia no coletivo. Está ajudando a preparar todos para o contato aberto. Ela disse a Charlie que se sentia uma alienígena e Charlie disse a ela que se sentia um viajante do tempo. Eu achei isso muito interessante. Então tem todo tipo de coisa acontecendo e se desenrolando, se você estiver prestando atenção. Mas isso está se tornando mais proeminente com essas coisas sendo mencionadas e acontecendo com pessoas com muita influência pública. A cobertura do programa espacial secreto. Quando eu estava assistindo, eu fiquei surpresa que eles estavam realmente enfatizando a cobertura do programa espacial secreto. Eu sinto que nós estamos prestes a ter uma explosão na cobertura e uma exposição do programa espacial secreto, sabe? Programas que estão abordando isso mais a fundo. O podcast Journey Truth tem um documentário que será lançado em breve e que, pelo que eu vi até agora, é fantástico. Dr. Sala participa. Eu acho que veremos uma nova onda focada nos programas espaciais secretos. Outro assunto que surgiu foi a atenção voltada para as redes de tráfego. Em algumas dessas conversas, eu vou citar trechos exatos das minhas sessões de contato. Em 2026, a limpeza de depósitos de lixo, instalações subterrâneas, redes de tráfego continuará a ser uma tarefa importante para a Aliança e os Chapéus Brancos. É uma infestação e as redes são vastas e estão por toda parte. Estão sendo sistematicamente eliminadas. E isso também tem a ver com o que eu estava captando sobre magia negra, rituais, remoção de maldições, recuperação da soberania, que é, sabe, como eles operam, certo? É assim que o lado negro opera. Então, muito disso está sendo eliminado. Muito já foi eliminado, mas ainda há muito a ser feito. Ainda há muita luta. Eu moro aqui em Sedona. Meu contato, o que aparece para mim em alguns dos seres espirituais da Terra. Recentemente houve alguns confrontos aqui em Sedona com algumas dessas redes clandestinas, mas mesmo o tráfico de pessoas ainda está muito disseminado. Então veremos mais cobertura sobre isso em breve e mais ações de limpeza. Mas me disseram que teremos outro evento chamado Som da Liberdade, um catalisador em torno da divulgação e do impacto do tráfico de pessoas. E mais vítimas se apresentando. Não é uma ilha, são várias ilhas. A lista de Epstein eu não acompanhei especificamente, mas não faz muito tempo. No ano passado me disseram que não é o que você pensa. A lista de Epstein não é o que você pensa. Eu acho que é muito mais vasta. E é como se você pensasse numa equipe da SWAT que entra em ação. Eles vão derrubar um grande grupo, operação. Não dá para tentar desmantelar tudo muito cedo. Senão você perde o peixe grande. Então, eu acredito que é nisso que eles estão se concentrando agora, em colocar todas as peças no lugar para desmantelar tudo. E o filme Sound of Freedom foi um catalisador, teve um impacto muito grande. Eu levei meses para processá-lo, mas realmente colocou o problema do tráfico de pessoas em evidência. Então, eu acho que talvez tenhamos mais documentários ou mais grandes prisões, mas teremos mais atenção voltada para o tráfico de pessoas no domínio público, bem como para a limpeza da rede.
Eles também estavam destacando celebridades, figuras públicas. Isso faz parte da fase de transição em que estamos. O grande despertar com essas revelações graduais que estão surgindo. Tráfico de pessoas que tem a ver com celebridades, figuras públicas e até figuras políticas. O documentário sobre P. Diddy acabou de ser lançado, então há muita conversa sobre isso. Acontece muita corrupção e outras coisas do tipo. E estão começando a ficar mais óbvias. E não podemos simplesmente dizer a todos o que pensar ou o que está acontecendo. Precisamos mostrar a eles. A aliança quer mostrar para que eles possam aprender por si mesmos. Então essas coisas estão vindo à tona com mais frequência e vão mudar a consciência coletiva, ajudando as pessoas a despertarem para o que realmente está acontecendo. Temos a série Stranger Things, o resto da temporada. Eu acho que tem havido mais atenção sobre o MK Ultra com o lançamento. A Alice mencionou clonagem no chat. Estou recebendo algumas menções sobre clonagem também. E isso está se tornando óbvio. Havia uma mulher, a magnata da tecnologia, esposa do dono da Dell. Ela apareceu publicamente recentemente, está em toda a internet. Ela não parece humana. Há pessoas que nem são teóricos da conspiração comentando sobre isso. Isso não parece muito certo. Então, essas coisas estão começando a ficar mais óbvias. Wicked, cujo filme acabou de estrear, e a segunda parte recentemente. Ariana Grande disse algumas coisas realmente interessantes sobre programação de apagamento de memória, sobre ser levada a uma clínica e ter a sua mente apagada. Eu não consigo me lembrar da mulher à esquerda dela, que também está em Wicked, mas elas têm um relacionamento muito estranho. E ambas parecem pessoas que nem se interessam por teorias da conspiração. Estão percebendo que ela parece uma manipuladora, fazendo gestos e coisas do tipo. A Ariana parece muito doente, então estamos vendo mais dessas coisas se concretizando, se tornando cada vez mais óbvias. Também aqui à direita temos Candace Owens. Eu vi essa manchete outro dia. Eu adicionei. Ela está falando, ela tem muita influência, ela tem mais de 5 milhões de inscritos no YouTube e está falando sobre como Alex Jones e falta o nome dele, o cavalheiro à direita, estava certo sobre o satanismo. Ela está começando a investigar a elite satânica e como eles funcionam, a causa raiz disso. E ela está causando muita confusão. Na verdade, eu tenho recebido algumas mensagens sobre Candace nas últimas semanas e agora ela está em todas as manchetes. Independente do que você pensa dela, ela está causando confusão. Ela está gritando às sombras, está instigando as pessoas e a aliança está observando bem de perto, disseram eles. Então estamos de olho nisso. Mais dessas coisas estão acontecendo. Também temos um filme de Steven Spielberg para ser lançado. Tudo será revelado. Ele acabou de colocar um outdoor muito enigmático que anuncia um filme com lançamento previsto para 12 de junho de 2026. Eu acho que isso também vai causar alvoroço e trazer muitas revelações e muita conversa em torno disso. Essa será outra fase. Também tenho recebido, a previsão é para junho de 2026, mês de junho em si, assunto que abordarei mais adiante. Essencialmente, isso está se tornando mais público.
O véu está ficando mais fino, as pessoas estão começando a perceber, as pessoas estão fazendo mais perguntas, começando a investigar a fundo. Nós precisamos descobrir por nós mesmos, precisamos mostrar às pessoas. Então, algo que tem surgido bastante ao acompanhar as previsões para 2026 são as mudanças financeiras e a infraestrutura. Me disseram que Trump fará um pronunciamento à nação em breve sobre uma importante atualização financeira. Bom, quando eu acompanhei as previsões, isso foi em 2022, eu não sabia quase nada sobre os mercados financeiros, eu não sabia nada sobre criptomoedas na época. Mas quando eu entrei em contato com a federação sobre as mensagens para 2023, eles disseram que estaríamos migrando para uma moeda mais digital. Algumas pessoas ficaram bastante chateadas com isso quando eu postei, porque isso poderia ser uma forma de controle. Mas eu estou vendo algo completamente diferente acontecendo. Criptomoedas, ouro, prata também, mas uma infraestrutura completamente nova está sendo criada. Então, eu acho que nós veremos muita movimentação no sistema financeiro. Estamos presenciando a implementação de uma espécie de sistema financeiro quântico. Disseram que as criptomoedas estão se expandindo e se integrando à rede global. Isso tem a ver com o colapso do Federal Reserve acontecendo nos bastidores, em preparação para o novo sistema financeiro global. Eu anotei sobre o recente encontro com a família real. Quando Trump desapareceu, houve aquela conspiração sobre ele ter sumido por 3 dias e sobre ele ter perdido a vida. Eu senti que precisava investigar isso para ver o que estava acontecendo, porque eu percebi que havia muito mais por trás disso. E quando eu investiguei, eu vi o encontro dele com a família real, que tinha a ver com a mudança de poder e com os sistemas financeiros. Cerca de uma semana depois, ele se encontrou publicamente com a família real, que lhe deu uma grande recepção e o tratou muito bem. O que eu acho que, muito aparentemente, eles o trataram melhor do que trataram qualquer presidente antes dele. Disseram que o XRP e o Ripple iriam prosperar. Também disseram que o XRP era um investimento à prova de balas. Agora, não estou dando conselhos financeiros. Essas são as mensagens que eu estou recebendo. E eu vi há alguns dias Ken Clement, que é uma pessoa popular que fez muitas profecias. Eu vi um vídeo dele, foi a primeira vez que eu vi. Me mostraram o XRP há uns 2 ou 3 anos, por meio dos galácticos. Eles nunca me deram conselhos financeiros antes, mas me disseram que o XRP teria um papel muito importante e que o seu valor dispararia em algum momento. E agora estamos vendo evidências disso por toda parte, especialmente recentemente. Mas Ken Clement disse que viu em uma visão viu 3 letras X, P, mas não conseguiu ver a letra do meio. Não me lembro exatamente o que ele disse sobre isso, mas ele também profetizou sobre isso. Flutuações no mercado ocorrerão, quedas e altas. Isso é natural. O que eu tenho observado é que o XRP está em torno de $2 por moeda, que eu tenho visto. Eu não sei um prazo exato, mas eu acho que nos próximos 2 anos deve chegar a pelo menos 100 por moeda, provavelmente muito mais do que isso. 2026 será um bom ano
para oportunidades de negócios, crescimento financeiro, redução da dívida nacional e prata. Ouvi dizer que vai quadruplicar. Agora, eu não sei se isso acontecerá antes do final de 2026, mas eu acho que chegará a pelo menos 100 em 2026, com a intenção de subir ainda mais. Então, temos muita movimentação financeira e a prata dobrou de valor nos últimos 5 meses. Isso parece plausível. O monopólio está caindo, sistemas estão sendo construídos agora. Algumas pessoas podem perguntar, mas por que precisaríamos de dinheiro na nova terra? Nós estamos em transição. Esperamos que eventualmente não precisemos mais de dinheiro, mas estamos em transição para um sistema financeiro mais quântico, onde, como vocês sabem, a principal forma de nos escravizar nesse planeta é através do dinheiro. Uma pequena porcentagem da elite detém todo o dinheiro, enquanto o resto do planeta vive na pobreza ou mal tem o suficiente para sobreviver. É assim que somos escravizados. Portanto, para recuperarmos a nossa soberania e nos libertarmos, precisamos desmantelar esses antigos sistemas financeiros e criar algo novo, algo como uma troca de energia. Não se trata de demonizar o dinheiro, mas sim de uma troca de energia. Os alicerces do Estado Profundo estão ruindo. Eu vejo a Casa Branca, seus alicerces estão ruindo. Em 2026, um processo. Eles também me mostraram o Papa. Eu ouvi as palavras, ele trabalha para nós, ou ele vai trabalhar para nós. Eu não estou dizendo que tudo isso foi resolvido, que o Vaticano está completamente limpo. Eu não estou dizendo isso de forma alguma, mas eles me mostraram algo significativo acontecendo com o Papa em breve, ou em 2026. Eu sinto que eles estão potencialmente liberando coisas dos seus arquivos ou coisas que estão escondidas lá, limpeza, exposição, potencialmente uma iniciativa de divulgação. Em outra visão que eu tive, vi outro objeto semelhante a um cometa que entraria em nosso sistema solar. Pode não causar tanto alvoroço quanto o 3i Atlas, mas me disseram que essa estrutura que chegaria, ou essa nave, ou esse objeto que chegaria, ajudaria a ativar o nosso Merkaba, a nossa carruagem, e que nosso Meraba para a ascensão. Esse é basicamente o mecanismo de como operamos. Esse é o nosso corpo de luz para como nós operamos nos planos superiores da quinta dimensão, na Terra da quinta dimensão, por assim dizer. E então eu ouvi, Léo, achei interessante. O que é isso? O que você quer dizer? Aí eu liguei isso ao Papa. Nossa, o nome dele é Leão. Então eu estou especulando aqui, será que ele poderia ser forçado a comentar mais sobre a divulgação de vida extraterrestre? Estou vendo alguma movimentação e alguma limpeza acontecendo, enquanto o Vaticano e esse Papa. É sempre que eu assistia aos programas do Trump, como eu disse, eles só me mostravam certas coisas. Eles não vão me mostrar muita coisa muito cedo. E isso também pode alterar o cronograma ou a trajetória. Mas eu estava prevendo uma possível traição. E eu estava vendo o Vence. Não que ele esteja dizendo que não vai ser ele a fazer isso, mas eu estava sentindo que alguém no círculo íntimo dele, alguém próximo a ele, estava tramando algum tipo de traição ou apunhalado pelas costas. Isso pode causar um grande alvoroço. Isso me lembra da briga recente entre Elon e Trump.
E eu perguntei a eles: Trump estará envolvido nisso? E eles disseram: claro que sim. E eu estava começando a entender que aquilo era um teatro. E eu perguntei: qual é o objetivo de acabar com a corrupção? E foi isso que eles responderam, basicamente. É uma propaganda enganosa. Então eu estou apenas compartilhando isso com vocês. Não se assuste se você vir algo assim acontecendo. Eles sabem que isso vai acontecer. E é uma espécie de estratégia de isca para ajudar a revelar as verdadeiras intenções das pessoas. É o que eu estou percebendo. Ele é o presidente da transparência. Muitas revelações estão acontecendo ao longo do seu mandato. Eu também queria acrescentar que antes dele assumir o cargo, bem antes de ele assumir o cargo, a Federação Galáctica me informou que este seria o começo do fim do sistema bipartidário. Então você está vendo muita coisa por aí. E eu não tenho acompanhado muito ultimamente. Estivemos muito focados no 3i Atlas, mas estamos vendo muitos conflitos ocorrendo dentro dos sistemas políticos. Eu acho que, no fim das contas, isso é proposital, porque você está forçando as pessoas a saírem para mostrar as verdadeiras cores do sistema, o quão corrupto ele realmente é e como ele não está mais, como ele não funciona. Eu espero que isso alcance o objetivo, que é trazer revelações e, essencialmente, uma grande revolução. O que eu estou tentando dizer é que, se você está vendo agitação política, isso faz parte do processo. E eu vejo mais pessoas se manifestando, mais ativismo contra governos corruptos e coisas do tipo. E isso faz parte do processo. Além disso, sempre que eu assistia às transmissões de Trump, eu ficava, algumas semanas atrás me perguntaram o que aconteceria quando o 3i Atlas se aproximasse da Terra. E eu vi uma tempestade. Eu vi Trump como uma tempestade política, ou uma mudança política, ou algo relacionado a Trump. Eu falarei mais sobre o 3i Atlas no final. Mas sempre que eu tento sintonizar de novo, eles só me mostram ele com um gorro de Natal. Ele avançou usando gorros de Natal. Eles não estão me dando mais informações sobre isso. Mas eu acho que teremos algumas mudanças por volta do Natal, talvez. Haja algumas surpresas positivas que podem estar por vir. Trazendo presentes de Natal. Outra coisa que surgiu quando eu assisti as projeções para 2026 foi algo relacionado à Holanda. Hoje em dia não se ouve falar muito disso. Não ouvi mais ninguém falar sobre isso. E eu estava vendo um portal enorme, um sistema de portais na Holanda. Então, fiquem de olhos, se virem a Holanda ou algo parecido surgindo nas notícias. Mas eu vi um portal enorme. Eu estava vendo algo como locais sagrados ou ruínas, mas eles enfatizavam que não se tratava apenas de ruínas. Isso é tecnologia. E eu me senti como uma máquina importante ali. Eu também estava captando algo como uma arca, um espaçoporto. Então, algo está acontecendo
nos Países Baixos. E eu queria compartilhar um vídeo engraçado, um vídeo interessante, uma sincronicidade, se preferir, envolvendo a Holanda. Então, depois que eu recebi essa informação sobre a Holanda, fiquei desconfiada, porque não tinha ouvido ninguém mais falar sobre a Holanda. Eu estava assistindo a um episódio de não sei do que. Eu assisti a esse episódio em que isso foi mencionado na série. Ele chega a um lugar onde há várias fontes que são portais que levam a todos esses outros lugares, realidades e mundos. Eu vou reproduzir esse vídeo. Foi uma coincidência interessante, sempre que recebi informações sobre o portal dos Países Baixos. Para onde você precisa ir? Onde exatamente estamos? Países Baixos. É por isso que os Países Baixos são uma espécie de lugar entre todos os outros lugares. É assim que você vai do ponto A ao ponto B. De qual fonte você saiu? Nós não recebemos muitos de vocês, mas quando vocês vêm, sempre trazem a magia mais interessante. Achei isso interessante. No dia em que eu recebi essa informação, por acaso, assisti ao episódio em que ele acaba em um lugar chamado Netherlands, que tem um sistema de portais que leva a todos esses outros lugares. Estou sentindo que algo muito significativo está acontecendo com a parte inferior. Não tenho certeza se teremos algumas informações. Talvez você consiga perceber indícios, captar pistas de alguma atividade acontecendo por ali devido ao que está sendo escondido. Na próxima visualização, em 2026, eu estava vendo Putin, a Rússia e essa arca. Eu acho que isso pode ser uma nova arca. Eu não sou especialista em arcas. Ao longo do último ano, eu obtive algumas informações sobre elas, e isso tem aparecido com mais frequência na minha consciência e nas minhas mensagens, naquilo que eu tenho conseguido captar. Mas quando eu estava sintonizada com Putin, Rússia, eu percebi que a paz estava acontecendo, e então eles estavam sinalizando, os astros estavam se movendo em direção ao Oriente Médio. E então, com os olhos voltados para o Oriente Médio, sabemos que eles possuem uma extensa rede de portais e stargates, além de muita tecnologia oculta e até ruínas que poderiam desmoronar tudo o que pensávamos saber sobre o planeta e a nossa história no Oriente Médio. Então, isso é realmente muito importante. Então, eles dizem que eu estou sentindo uma paz com Putin, com a Rússia, e logo em seguida estão apontando para o Oriente Médio como se tivéssemos trabalho a fazer lá. E eu estava vendo uma arca subaquática em algum lugar perto da Rússia, com a qual Putin está envolvido e do qual tem conhecimento. Eu realmente eu o vi desbloqueando certas coisas dentro dessa arca. Eu vi essa arca se ativar. E eu pedi para me mostrarem exatamente o que isso significa. Me mostre. E me foi apresentada essa imagem. E eu tive essa experiência em que essa arca subaquática que me foi mostrada estava conectada à Rússia e a Putin. Estava respirando. Respirando conosco. Assim que entramos em uma determinada ressonância,
a uma determinada frequência, essa arca se ativa e interage conosco, quase como se fôssemos um ser vivo, quase como se ela fosse um ser vivo. Eu perguntei qual é o significado dessa arca, por que você está me mostrando isso? E eles disseram que era memória coletiva. Ela armazena a memória coletiva e ela é ativada pela vibração, pela frequência, pela consciência, pela ressonância. O que ela contém? Eu perguntei. Ela abriga muitas coisas: patrimônio mundial, bancos de sementes, memória coletiva. Eu até vi remédios. Eu vi um pergaminho antigo, então eu estou pensando que pode haver até mesmo artefatos que foram guardados em segurança nessa arca, assim como certos depósitos de sementes. Algumas das informações que eu abordarei na sessão sobre o 3 Atlas, mas eu vi algumas dessas naves de reconhecimento pousando ao redor do 3 Atlas e presenteando a humanidade com algumas coisas que se revelariam novas descobertas. Mas por meio disso, eu estou vendo que essa arca subaquática que me foi mostrada já contém alguns desses medicamentos, dessas sementes. E é como se fôssemos ter acesso a isso. Eu achei isso muito interessante. Outra coisa sobre a qual eu estava obtendo informações era o Mar Báltico. O Mar Báltico. Eu não sabia nada sobre ele. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre o Mar Báltico antes. Pelo que eu vi ao pesquisar, parece que está rolando uma conspiração por lá. Ruínas do Mar Báltico. Há algo imenso escondido ali no Mar Báltico. Então a imagem é pequena, mas a Rússia o toca um pouco. Finlândia, Polônia, Suécia, Noruega, Alemanha. Está bem ali. O Mar Báltico guarda muitos segredos. Um OVNI foi descoberto lá. E se você observar aquela imagem no canto inferior direito, verá que é uma fotografia real. Se você pesquisar, eu não sabia disso quando eu recebi essa informação pela primeira vez. Eu pesquisei depois. Se você pesquisar anomalia do Mar Báltico, aparece um resultado. Isso foi descoberto, creio eu, em 2011. E há várias teorias da conspiração em torno disso. Parece uma peça de artefato, um artesanato. Disseram que não abriga apenas um OVNI, mas também outras ruínas antigas. A Finlândia sabe mais sobre isso. Mais informações sobre ruínas antigas e anomalias serão divulgadas em breve. E então eu vi a recuperação, vi mergulhadores entrando na água para investigar. Tem também algum tipo de tesouro escondido lá. Foi tratado como ouro, mas simboliza um tesouro. Eles disseram Atlântida, por isso eu acredito que algumas coisas muito antigas estejam escondidas no Mar Báltico. Teremos mais informações sobre isso. Depois que eu obtive essa informação, quando eu pesquisei, eu vi que uma equipe de UAP, Fenômenos Aéreos Não Identificados, foi até lá no ano passado para fazer um mapeamento mais detalhado, um mapeamento extenso do que está acontecendo. Eles ainda não divulgaram os resultados, portanto, poderemos ver essa informação sendo divulgada no próximo ano. Eu tenho percebido muita coisa acontecendo debaixo da água. Principalmente um grande foco no que está sendo escondido lá embaixo atualmente.
essa arca subaquática, ruínas subaquáticas, tesouros subaquáticos. Eu também estou especulando sobre isso, mas você tem a Suécia, a Noruega, assim como os vikings, os cavaleiros templários. Eles poderiam ter escondido algo no Mar Báltico quando me mostraram esse tesouro, algo antigo, um artefato. Eles estão dizendo que há uma nave lá embaixo. Há muito mais do que isso lá embaixo. Poderia ser toda uma civilização, parte dela, ou algum tipo de base. Algumas coisas que eu tenho percebido ao sintonizar 2026, ouvi falar em recrutamento em Marte. Então, tenho ouvido falar mais sobre a possibilidade de enviar pessoas a Marte. E isso será mais discutido em 2026. Também ouvi falar de carros voadores, outras tecnologias sendo implementadas gradualmente. Teremos carros voadores até o final de 2026. Há avanços nesse sentido. Um foco maior em viagens no tempo, novas descobertas, revelações sobre viagens no tempo, outras coisas do tipo que vocês verão sendo abordadas ao longo desse ano. Eu estava tendo um grande sucesso em junho. Achei que tinha a ver com finanças, mas também pode ser uma revelação em massa prevista para junho. Também poderíamos ver um aumento repentino do preço do XRP, algo nesse sentido. Dessas arcas sendo ativadas, mais atenção voltada para as arcas. Ouvi falar do laptop de Hunter Biden, que contém provas incriminatórias. Novas descobertas relacionadas a ruínas antigas, anomalias, civilizações antigas, tecnologia, locais sagrados se ativando à medida que a nossa consciência e frequência se elevam. Recentemente, tomei conhecimento de alguns experimentos, manipulações que estavam ocorrendo em Nova York. Portanto, pode ser manipulação climática. Poderíamos ver algumas coisas estranhas acontecendo nos arredores de Nova York. Eu também estava vendo as fronteiras do sul mudarem. Eu não tenho um prazo exato para isso, mas eu notei isso recentemente, sempre que assistia aos programas. Também recentemente, quando assistia a programas sobre o sistema financeiro e a corrupção, eu percebi uma previsão de 5 anos para que grande parte dessa limpeza e reestruturação importantes acontecesse. Eu não estou dizendo que isso vai levar 5 anos. Eu estou percebendo uma janela de 5 anos, que é onde muitas dessas coisas acontecem, se concretizam e serão completamente esclarecidas. Pode não demorar tanto, mas me disseram que existe uma janela de oportunidade. Bom, agora vamos para o 3i Atlas. O 3i Atlas, alguns de vocês talvez tenham visto a minha cobertura sobre ele. Eu tenho abordado esse assunto extensivamente, pois eu tive algumas experiências muito profundas com alguns dos seres envolvidos com o 3i Atlas. Então, vou abordar alguns desses pontos. Pelo que eu entendi, a missão é a coleta de dados, é um condutor de frequência, é uma iniciativa de transparência. Isso também está ajudando a desmantelar a Matrix. Então, quando me mostraram isso, a princípio eu pensei, 3i Atlas, se é uma nave, por que está entrando no nosso sistema solar
tão devagar? Por que está entrando dessa forma? E então eles me mostraram o porquê. Porque está funcionando como um diapasão. O fato de emitir pulsos de frequência é um dos motivos. E isso está afetando todos os planetas, nosso sistema solar, nosso Sol. Houve erupções solares massivas com a energia solar chegando. Eu também vi pulsos sendo enviados para Saturno, para os anéis de Saturno, para a Lua, ajudando a desmantelar parte dessa tecnologia obscura que manteve a ilusão da 3D. E o véu que encobria a realidade, então está ajudando a dissolver isso. O Sol está impactando diretamente o nosso DNA, nossa consciência. O Sol é um portal, é um link para a fonte. E à medida que aumentamos a energia solar, isso ajuda a ativar mais o nosso DNA adormecido. Isso ajuda a expandir a nossa consciência. Está trazendo mais luz. O que é bom. A luz brilha sobre todas as sombras, desarraigando todas elas. A corrupção que também está escondida dentro de nós. As sombras, os traumas, as feridas dentro de nós que precisam vir à tona para poderem ser curadas. Programações antigas que precisa ser descontinuada, dissolvida, descartada. Toda aquela bagagem antiga, crenças limitantes, não podem nos acompanhar na ascensão. Tudo isso está vindo à tona. Então está abalando tudo isso. Você está percebendo isso internamente. Você pode estar sentindo sintomas disso. Assim como numa escala global, você está vendo evidências disso acontecendo, com mais coisas sendo reveladas, mais corrupção sendo exposta, mais agitação, porque os demônios interiores das pessoas estão vindo à tona para serem expostos. É muito simbólico, é algo muito metafísico, é algo um tanto quântico quanto literal. Essa era, portanto, uma das principais missões do 3 Atlas, além da coleta de dados. A nossa consciência está... Tudo isso está sendo monitorado. Como estamos, como o coletivo está, como ele está reagindo a isso, como a nossa consciência está reagindo a isso. Existem também diferentes planos de contingência em vigor. Portanto, tudo depende de nós e de como nós reagimos a essas situações. Tem muitas camadas envolvidas ao mesmo tempo. Também é uma iniciativa de transparência. A velocidade mudou de cor, fez todas essas coisas que não são naturais. É como um processo gradual de aprendizado coletivo. Há muito mais acontecendo. Isso poderia ser uma nave alienígena. Por isso, está chegando devagar. Também tem ajudado a ajustar, digamos, a transparência gradual. Desconstruindo a Matrix, como eu disse, enviando pulsos para Saturno, para a Lua e também para o Sol. Eu perguntei o que acontece quando fica mais próximo da Terra. Me mostraram reuniões da aliança com certos líderes mundiais sobre infraestrutura na Terra. Então, como eu disse, em 2026, o que eu prevejo
É um período de transição em que eles estão desmantelando e consertando grande parte da infraestrutura. Além disso, haverá uma mudança de frequência e o objeto estará mais próximo da Terra na próxima sexta-feira. Eu me lembro das reuniões que me foram mostradas recentemente. Eu compartilhei isso numa entrevista com o Dr. Sala, onde naves de reconhecimento cercavam o 3i Atlas. Assim, o próprio 3i Atlas não pousaria, mas as naves ao seu redor pousariam em diferentes espaço-portos. Eu vi um ambiente desértico, eu vi uma base no Oceano Atlântico, eu vi um ambiente de floresta tropical, onde eles estariam fazendo doações. Haveria reuniões que ocorreriam entre certas facções positivas na Terra. Algumas dessas galáxias, além de presentear a humanidade com certas coisas que provavelmente seriam descartadas como novas descobertas, relacionadas à tecnologia e à medicina, especificamente, também contribuem para isso. Além disso, a energia solar está aumentando. Então, continuaremos a ver esse aumento ao longo desse ano também. E isso faz parte do processo. Se recebêssemos tudo de uma vez, provavelmente fritaríamos nosso sistema. Essa é uma parte muito importante da nossa expansão de consciência, do modelo crístico, da consciência crística, da solidificação da grade da consciência crística no planeta. Um ano de grandes transformações. Eu também queria compartilhar algumas informações recentes que eu recebi sobre o 3i Atlas. Eu compartilhei isso na minha última transmissão ao vivo, mas é relevante para o que está acontecendo ao redor do planeta, especialmente envolvendo o 3i Atlas. Então, eu estou lendo, tá? Da minha sessão de contato aqui. Isso ocorre sempre que uma ejeção de massa coronal de grande porte é enviada para o Atlas cósmico. Acredito que absorveu tudo e foi como se estivesse se preparando para entrar em ação. Eu vi um buraco de minhoca chegando. Mais naves, eles estarão disfarçados. Qual é o propósito deles? Despertar e a integridade e segurança da missão. Amigos e aliados estão ao redor do seu sistema solar. Nesse momento eu comecei a sentir um empurrão, um puxão no espaço, eliminando parte dessa tecnologia obscura dos bolts. Eu estava focando especificamente em bolts. Então vamos eliminar algumas das tecnologias obscuras. Tenho ouvido falar sobre o momento certo. Vi um veículo de mídia que noticiou que dezembro seria repleto de surpresas, mudanças no cenário político, revelações, também saltos ascendentes. Faça o seu trabalho interior, suas sombras, limpe as suas sombras. Em última análise, tudo isso depende de nós. O que acontece internamente também se projeta para o exterior. Você é incrivelmente poderoso. Estamos fazendo muito trabalho interior, muito crescimento interior esse ano. O inconsciente coletivo está se tornando consciente, o que pode ser um processo um tanto confuso. É claro que muitas sombras inconscientes estão sendo reveladas nesse momento. Eu estava vendo o 3i Atlas, seres com DNA, diferentes raças de semeadores, guardiões,
Então, um pouco de contexto, caso você não tenha visto as minhas outras atualizações sobre o 3 e Atlas, eu estava vendo um conglomerado, me disseram que um conglomerado de diferentes galáxias estava envolvido com a nave nessa missão, assim como facções positivas na Terra e programas espaciais secretos. Eu estava vendo essas diferentes raças, guardiãs, liranas, pleiadianas, arcturianas, sirianas, andromedanas, todas envolvidas com essa nave. Diferentes frequências e códigos estão sendo transmitidos para vocês agora, ativando diferentes aspectos do seu DNA. Além disso, seu sistema de chakras está se aprimorando. Agora estou vendo DNA de Lira, DNA real sobre o humano. Portanto, isso está ajudando a ativar o ser humano. Eu não estou dizendo que não devemos buscar inspiração fora de nós mesmos, mas essas fontes estão ajudando a dissolver o véu e a quebrar alguns desses bloqueios. Esse DNA já está dentro de nós. A maior parte está inativa. Os cientistas dizem que 95% está dormente. Então, estamos conseguindo ter acesso a isso. Isso está se ativando agora com 3 e Atlas, e as energias solares têm contribuído para isso. Assim como nossas famílias estelares estão nos ajudando. O que aconteceu quando a ejeção de massa coronal atingiu o 3 e Atlas? Ele é um ser vivo consciente, absorveu a energia, os códigos e as informações do Sol, está se preparando para movimento e ação. Códigos quânticos estão sendo transmitidos. Também percebemos muito sobre falar a sua verdade, o chakra da garganta, a conexão com seu eu superior, sobre estarmos mais presentes para nós e para o coletivo. O movimento que passou por Alison Swain, eles estavam recentemente cercando a Terra, ainda estão cercando a Terra. Me disseram que era um procedimento delicado. Eu vi a grade energética da Terra se movimentando, mudando, se ativando. Isso impacta diretamente o nosso DNA. A Terra está tremendo. A densidade está sendo liberada em escala de massa, como uma liberação de pressão, como numa panela de pressão. Se você imaginar isso, poderá sentir isso em seu corpo. Sintomas físicos, mas também estamos vendo vulcões e outras coisas entrando em erupção, movimentos ocorrendo. Essa densidade está sendo liberada à medida que a Terra também acende. E então me mostraram uma bolha de luz branca, azul clara, ao redor do planeta. E eles estão destacando que esse é um procedimento delicado. Parecia que uma espécie de bolha protetora estava sendo colocada ao redor do planeta. Eu estou vendo portais escuros se fechando ao redor da grade. As linhas de alinhamento começam a ficar mais claras e se harmonizam com uma mudança para uma densidade maior. Portanto, uma mudança para uma frequência mais alta. Eu vejo uma árvore de Natal, as festas de fim de ano serão um período especial de transformação, novas energias, mudanças na Terra estão começando a se manifestar, as bolhas temporais estão colapsando. O que são bolhas temporais? Eu perguntei. São linhas do tempo artificiais. Dezembro abre caminho. Para quê? Eu perguntei. Eu vejo um olho, despertar do terceiro olho, mais presente chegando, sentidos psíquicos se ativando. Eu estava começando a entender a União Soviética. Eu vi o olho com as torres gêmeas,
desabando dentro dele, discrepâncias na história, histórias falsas. Mais uma vez estou despertando para isso, mais informações sobre isso. Eu vejo os militares, tribunais militares, os militares estão eliminando ameaças discretamente. Eu vejo a Casa Branca. Que mais você pode me mostrar sobre o clima político? Ativistas, pessoas se reunindo nas ruas, conspirações do Estado profundo vêm à tona. Mais divulgações de informações sobre ET também. Pedi para voltar à Terra para ver o que estava acontecendo com as frequências harmonizadoras que atingiam o planeta. Eu vejo o Suen e o 3 Atlas, o movimento do pino. É uma convergência. O que significa? Eu vejo o 3 Atlas e Suen criando uma bolha temporal ao redor do planeta. Eu vejo isso criando... Isso entra num nível bastante quântico. Eu vejo isso criando uma esfera de Dyson ao redor do planeta com frequências harmonizadas, dilatação da linha do tempo. Uma esfera de Dyson é como uma máquina do tempo. É isso que é mostrado num texto bíblico. Você vê a esfera de Dyson, a roda de Ezequiel, os anjos serafins se assemelham à esfera de Dyson. Em seguida, ao contato com o filme, os ETs dão instruções à Terra sobre como alcançá-los, e a nave que eles criam com esses projetos é uma esfera de Dyson que viaja através de dimensões e do tempo, o que é realmente interessante. Eu estava vendo isso sendo criado e ativado ao redor do planeta. Eu acredito que esse seja o mecanismo que está nos impulsionando para talvez consolidar a linha temporal superior, a linha do tempo da ascensão, a nossa transição para a quinta dimensão. Eu vi o planeta se dividindo em dois, partindo-se ao meio, uma linha do tempo superior, uma linha do tempo inferior, uma procissão dividida. Isso tem a ver com a precessão dos equinócios. Disseram que existe um ciclo temporal do qual estamos nos libertando, um ciclo temporal negativo através desse mecanismo. A matriz de grade invertida, eles mencionaram Atlântida, então eu perguntei por que você mencionou Atlântida. Foi nesse momento que essa matriz de grade invertida, de laço negativo, foi realmente solidificada e implementada. Foi como se tivéssemos realmente entrado em colapso e descido. Agora estamos nos libertando disso. Esse é o mecanismo que nos permite acessar os reinos superiores ou ascender. Literalmente, nos libertar de uma prisão. O que você quis dizer com engarrafamentos? Disseram que a rede elétrica estava bloqueada, harmonizada, estabilizada, preparando-os para a próxima fase do despertar. Estamos integrando, purificando, curando e ascendendo, reparando os danos. Será desbloqueado, passaremos para a próxima fase. Precisamos interagir com essas mudanças. Tudo precisa estar em harmonia para que possamos passar para a próxima fase. O ponto principal é que ele fica bloqueado até ser estabilizado numa frequência mais alta. Isso mesmo. E o tempo se estabiliza em uma linha temporal superior. O que mais? Perguntei a vejo uma flor desabrochando, então provavelmente haverá mais vulcões, mais tremores de terra que liberarão essa densidade. Veremos mais dessas mudanças climáticas e geográficas acontecendo. Disseram que o polo magnético da Terra está se deslocando e que esse é um estado em que eu perguntei o que isso significa. Percepção do equilíbrio temporal, desmantelando a ilusão. A rede elétrica terrestre irá se autocorrigir, atingindo um estado benéfico de reparo e eficiência energética. Eu vejo que isso também está abrindo caminho para que a energia livre em todo o planeta seja ativada nesses diferentes locais sagrados, muitos dos quais foram desmantelados ou invertidos.
Então, se você pensar em como ascendemos, é através do nosso sistema de chakras. O nosso sistema de chakras está recebendo uma atualização, está se tornando mais ativado e o planeta está passando por algo semelhante. Portanto, o planeta não está funcionando corretamente. Se não consegue respirar, seus chakras estiverem bloqueados, a Terra também possui todo um sistema de chakras. Esses locais sagrados estão em muitos desses pontos de alta energia que o estado profundo vem tentando controlar ou desativar há milhares de anos. E isso está sendo corrigido neste momento. E então, ondas de revelações, segredos obscuros sendo removidos, revelação em massa a respeito de pequenos e mais ondas de revelações. Eu também vi o continente de Mu, Lemúria e a memória coletiva da Atlântida. À medida que a Terra passa por essas mudanças, seremos capazes de acessar mais da nossa própria memória e a nossa sabedoria inata. Assim você pode ativar novos talentos ou simplesmente se lembrar de coisas que nem sabia. Percepção extrasensorial, modalidade de cura, downloads, coisas maravilhosas e incríveis desse tipo. E eu vou concluir por aqui. Com a divisão da linha do tempo, nós estamos vendo uma espécie de eco de pessoas que estão vivendo as suas próprias realidades agora. Você tem pessoas vivendo numa realidade densa, depois tem pessoas vivendo em 5D. Estamos meio que vendo ecos e um pouco de vai e vem disso, mas no fim das contas somos nós que escolhemos. Todos estão escolhendo. Essa foi uma das últimas mensagens que eu recebi dos arcturianos, que me apareceram na outra manhã. A humanidade está escolhendo, depende de nós. Nós estamos numa fase de transição, ganhando impulso. O véu está se tornando mais tênue. Grandes melhorias, grandes ativações, uma divisão na linha do tempo que eles chamam de separação do joio do trigo. E também estamos semeando o coletivo com a frequência do coração. Estamos nos tornando mais centrados no coração, ativando mais o DNA adormecido, nos tornando soberanos, nos libertando desses sistemas antigos, criando uma infraestrutura para a nova terra. E nos pedem para ancorar a nossa luz, realizar as nossas práticas espirituais diárias, sermos os olhos na tempestade. Se as coisas ficarem um pouco caóticas, o que é inevitável à medida que a escuridão é exposta e se dissipa, seja o olho no furacão, seja a calmaria. Observe, cultive a conexão com seu eu superior, com o seu coração. A manifestação está acontecendo mais rapidamente, criações instantâneas. Assim estamos aproveitando mais do nosso poder. E é isso que eu tenho para 2026. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês sentiram uma energia muito forte nesse vídeo. Um formigamento no couro cabeludo. Como se estivesse levando choque na cabeça, sabe? Como se tivesse milhões de formiguinhas minúsculas andando no meu couro cabeludo. Enfim, um arrepio na espinha. Deixa nos comentários o que você sentiu com a energia desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.